corridas nesse novo formato de circuito de Paul Ricard não se mostraram muito dinâmicas. Pelo contrário, foram corridas bem monótonas e bem previsíveis. Têm sido corridas parecidas com o que nós vemos nos grandes prêmios da Espanha, com poucas ultrapassagens e poucas trocas de posição. É muito provável que teremos uma corrida bem meia-boca no domingo. Não, nada a ver, irmão. Pelo que a gente viu até agora na temporada, em condições normais, sem chuva e sem imprevistos, as Mercedes devem ter uma vantagem sobre a Red Bull. Se eu fosse apostar hoje, eu apostaria em uma vitória do Lewis Hamilton, mas com o Max Verstappen na cola do inglês, provavelmente sem conseguir ultrapassar por causa do circuito. Eu não vou falar de mim, né? Mas não errei nenhuma. Nenhuma. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Passando aí pra gente falar um pouco sobre o Grande Prêmio da França de Fórmula 1, corrida realizada no circuito de Paul Ricard no último domingo, agora no último final de semana. O que muito se esperava ser uma corrida monótona, sem muita emoção, acabou se mostrando bem o contrário. Lógico que não foi uma coisa lá tão espetacular, alguma corrida histórica, mas dentro dos padrões do que se apresentou Paul Ricard nas últimas edições, após a sua volta para a Fórmula 1 ali em 2018, nós tivemos uma corrida bem fora do padrão, foi uma corrida bem interessante. Então, sem perder muito tempo, vamos dar uma passada geral no que aconteceu em todo o final de semana, ou melhor, da classificação em diante, que é o que interessa mais para nós. Alguns destaques do treino de classificação, que não teve muita coisa saindo do padrão, mas dá pra gente citar alguns detalhes pontuais, como o Lance Stroll, que acabou não passando pro Q2, tendo a volta deletada por exceder os limites de pista e não conseguindo completar a segunda tentativa, por conta da bandeira vermelha já no final do Q1. Mais uma vez o Stroll largando no final do grid, assim como tinha acontecido em Baku, onde ele bateu no treino classificatório, e mais uma vez prejudicando as pretensões da equipe para a corrida, que poderia ter colocado os carros mais para frente no grid e ter brigado com os dois carros do meio do pelotão para frente, por assim dizer. Dá para citar também, ali do qualifying, a passagem do Mick Schumacher para o Q2. É interessante ressaltarmos isso, pois isso vai ser coisa bem rara na temporada, considerando principalmente o desempenho do carro da Haas. E, sinceramente, o Schumacher acabou só passando porque ele mesmo bateu e deu bandeira vermelha no final do treino. Acabou encerrando e tirando as possibilidades do Russell e do Stroll, que tinham condições de passar o Mick Schumacher e acabar jogando ele para a 15ª, 16ª posição. Então, teve esse elemento que acabou forçando o Schumacher a ficar no Q2, né, jogando o Schumacher para o Q2, esse acidente dele mesmo no final do Q1, mas vale destacar, é difícil imaginar uma Haas hoje passando para o Q2, mas o Mick Schumacher conseguiu, dentro das circunstâncias que foram, mas passou, tá lá registrado. Um destaque também para o Fernando Alonso, que passou para o Q3 mais uma vez, já tinha passado no Azerbaijão, passou agora na França de novo, novamente largando na frente do Ocon, invertendo aquilo que vinha acontecendo nas primeiras provas da temporada, onde o Ocon estava conseguindo um desempenho melhor que o Alonso. E vale citar também o Daniel Ricciardo, ainda não largando dentro das posições que se espera de um piloto experiente como é o Ricciardo, correndo com um carro da McLaren, que é pelo menos largar entre os 8 primeiros, mas já melhorou em relação às últimas provas e acabou passando para o Q3, o que ele não vinha conseguindo fazer. Largou na 10ª posição. Fora ainda daquilo que se espera do Ricciardo, mas já é uma evolução. No mais, tudo dentro do esperado. Os 4 ponteiros da corrida largando nas 4 primeiras posições, que é o que nós esperamos ver de pilotos que estão pilotando carros da Red Bull e da Mercedes. Vale destacar a pole do Verstappen na frente do Hamilton, em uma pista onde todos esperavam uma Mercedes mais veloz. E acabou acontecendo o contrário, o carro da Red Bull se mostrou mais rápido e acabou surpreendendo também na corrida. Uma corrida boa, destoando bastante do que nós vimos nas edições de 2018 e 2019,
como eu cito já no início do vídeo. Tiveram mais ultrapassagens, mais brigas na pista e um final de prova muito disputado, muito competitivo. Vamos detalhar alguns destaques dessa corrida, dando aquela passada geral em todas as equipes e pilotos, para vermos o que cada um fez no decorrer desse grande prêmio. Então, vamos começar lá pelo final do pelotão, começando pela Haas. Tirando a passagem do Mick Schumacher para o Q2 no sábado, que distou da realidade da Haas no campeonato, no resto foi tudo normal. O Mick Schumacher e o Nikita Mazepin fecharam o pelotão no final da corrida. Mal apareceram na pista, o Mick Schumacher deu uma escapada no início da prova, que acabou tirando dele aquelas posições que ele tinha conseguido conquistar no treino de classificação. Acabou saindo ileso da escapada, não teve nenhum percalço, e andou nas posições padrão da Haas no decorrer da temporada, nas últimas 2 posições do pelotão. Foi uma corrida normal, dentro do que se espera dos pilotos e da equipe. A Williams. O Nicolas Latifi, seguindo o mesmo esquema de trabalho da Haas, fazendo o padrão, largou em 16º, terminou em 18º, nada fora do que se esperava, e o George Russell, mais uma vez, andando mais do que o carro. Largou na 14ª posição, mais uma vez passando para o Q2, como ele já vem fazendo com frequência, e acabou subindo 2 posições na corrida e ainda terminou em 12º. Foi uma boa corrida do Russell. Eu vi uma entrevista dele falando após a prova que, na opinião dele, essa foi a melhor prova que ele já fez com um carro da Williams. Terminou a prova na frente das 2 Alfa Romeo, na frente de Ferrari, na frente de AlphaTauri, na frente de Alpine. Uma boa prova do inglês que segue fazendo cada vez mais sombra pro Valtteri Bottas na Mercedes. Alfa Romeo andou dentro do padrão também, com o Kimi Raikkonen um pouco abaixo do seu rendimento normal, mas dentro do pragmatismo esperado do Raikkonen. Largou em 17º, terminou em 17º. Pouco apareceu na prova, assim como o Antonio Giovinazzi, que foi um pouco melhor no treino de classificação, passou para o Q2, largou em 13º e cruzou a linha de chegada em 15º. Apareceu pouco na corrida, não teve muitas disputas, dentro do padrão do que se esperava da Alfa Romeo e dos seus pilotos para esse Grande Prêmio da França. Alpine. Nós tivemos 2 casos distintos dentro da Alpine. O Esteban Ocon, mal durante o final de semana, decaindo bastante em relação ao que víamos até 2 provas atrás do Ocon, que eu acabei elogiando bastante aqui. Pelo visto não dá para ficar elogiando muitos pilotos. Largou em 11º, e até não é uma posição fora do que a Alpine pode ficar, mas andou para trás na corrida, acabou cruzando a linha de chegada só em 14º, uma performance ruim do Ocon correndo em casa. Em compensação, segue a evolução do Fernando Alonso. Mais uma vez passou para o Q3, largou em 9º, fez uma corrida boa, com boas disputas na pista e subiu o pelotão, acabou cruzando a linha de chegada em 8º. E a Alpine parece meio que ter estagnado aquela evolução que vinha apresentando na temporada. Eles começaram muito mal lá no início, foram melhorando até a 5ª prova, principalmente com bons desempenhos do Ocon, e agora o Ocon deu uma queda. Mas o Alonso está subindo de rendimento, após a 5ª prova principalmente. Fico na torcida para que eles consigam evoluir mais, que eles consigam manter aquele desempenho que eles tinham conseguido 2, 3 provas atrás, de andar ali perto de Ferrari e McLaren, principalmente que o Ocon vinha conseguindo. Mas sinceramente eu acredito que a Alpine para essa temporada vai ser isso aí mesmo. Eu acho que o que eles tinham para evoluir já evoluíram, vai ser pouca evolução daqui para frente. É isso que eles vão entregar para a temporada. Provavelmente não vão ficar entre as 5 melhores equipes do ano, e as boas surpresas da equipe francesa vão ficar por conta de alguma inspiração do Ocon ou do Alonso no decorrer da temporada. A Aston Martin teve o desempenho geral prejudicado, com o Stroll largando da última posição, por não ter conseguido marcar o tempo no treino classificatório. Na corrida, o canadense até fez uma prova interessante, utilizou uma estratégia diferente, largando de pneu duro, fazendo um stint maior no início da corrida, escalando o pelotão, enquanto o pessoal ia fazendo suas primeiras paradas. Depois que fez a sua parada, caiu bastante, mas evoluiu e cruzou a linha de chegada na zona de pontuação, na 10ª posição. Eu considero uma boa corrida do Stroll. E o Vettel, que não conseguiu passar para o Q3, largou na 12ª posição, também fez uma estratégia invertida, largando com pneu duro, e utilizou essa estratégia muito bem, subiu no pelotão e cruzou a linha de chegada em 9º. Uma boa corrida do Vettel também.
Fez boas disputas na pista, fez ultrapassagens e, dentro das circunstâncias, eu considero um bom resultado da Aston Martin no Grande Prêmio da França, que colocou os dois carros na frente da Ferrari, na frente de uma Alpine e na frente de uma AlphaTauri, que é a sua concorrente direta na briga pela 5ª posição no Mundial de Construtores. Se a Aston Martin seguir essa evolução que eles vêm conseguindo ter agora nesse início de temporada, e principalmente o Vettel se encontrando cada vez mais com o carro, eu acredito que a Aston Martin consiga ser a 5ª força da temporada. A AlphaTauri, temos 2 cenários distintos dentro da AlphaTauri. Yuki Tsunoda, mal. Vai precisar melhorar se quiser se manter na Fórmula 1. Bateu novamente em treino classificatório, eu acredito que ele já tem gerado mais bandeiras vermelhas em treinos do que o Mazepin, e na corrida até subiu o pelotão, mas ficou longe da zona de pontuação. Cruzou a linha de chegada em 13º. O Stroll, por exemplo, que também largou do final do pelotão, chegou em 10º. E o que deixa a situação do Tsunoda ainda pior é que o carro da AlphaTauri tem se mostrado bom nas mãos do Gasly, que mais uma vez teve um final de semana muito bom. Largou em 6º e chegou em 7º no final da prova. Só chegou atrás de Red Bull, Mercedes e McLaren. Já falei em vídeos anteriores e falo novamente. Pierre Gasly está hoje entre os 5 melhores pilotos da temporada. Torço para que o Gasly consiga ir para um carro competitivo nas próximas temporadas. Porque se ele não estava pronto quando sentou no cockpit da Red Bull em 2018, agora ele está. Ferrari fez um bom treino classificatório e teve uma corrida para esquecer. E segue o mesmo padrão que nós vimos nas últimas provas, um carro bom com pneus novos, mas que perde bastante rendimento após 4 ou 5 voltas, após o pneu desgastar um pouco. Além de ter o problema de menor potência de motor em relação aos demais. A gente vê a Ferrari sofrendo bastante nas retas, principalmente por falta de potência. Quem chega, passa com muita facilidade. Carlos Sainz largou em 5º, com o Charles Leclerc em 7º, dentro do que se espera da Ferrari para o campeonato, mas a corrida em si foi muito ruim. Tentaram adiantar a parada do Leclerc para fazer uma estratégia diferente, tentar fazer um undercut no pessoal ali da frente, que até deu certo em um primeiro momento. O Leclerc termina essa primeira janela de pit stop na frente dos concorrentes dele ali, logo atrás os líderes da prova, mas como o carro perde bastante rendimento com o desgaste de pneus, todo mundo que chegava no Leclerc passava de passagem. E o Sainz até foi um pouco melhor, fez uma estratégia mais parecida com os demais na pista, mas perdeu muitas posições também. Não conseguia se sustentar na frente dos demais pilotos. Os dois andaram para trás no pelotão, o Sainz cruzou em 11º e o Leclerc em 16º. Não levaram nenhum ponto para casa e tomaram uma virada para a McLaren no Mundial de Construtores. McLaren que teve um bom final de semana. Como eu disse no vídeo de quinta-feira passada, era muito provável que teríamos uma vantagem da McLaren sobre a Ferrari nessa pista. E a vantagem foi muito grande. A Ferrari até classificou na frente para a largada, porque tem um bom carro com pneus novos. Então, para voltas de classificação, que é 1, 2 voltas com o pneu, o carro funciona bem, ele vai bem. E foi até melhor do que os carros da McLaren no treino de classificação. Mas em ritmo de corrida, a McLaren botou a Ferrari no bolso. É um carro que vai melhorando com o decorrer da corrida, ao contrário da Ferrari. Dá a impressão que após algumas voltas, após ter trocado o pneu, o carro fica melhor. E no decorrer de toda a prova, conforme vai esvaziando o tanque de combustível, o carro vai ficando mais leve, eles vão ficando melhor também. Então a McLaren dá a nítida impressão de que eles têm um carro muito bom para corrida, se ele não rende tanto para treino de classificação. O Daniel Ricciardo melhorou em relação às últimas provas, largou em 10º e subiu o pelotão, terminou em 6º, se encontrou mais com o carro nesse circuito. E o Lando Norris segue sendo o piloto mais regular dessa temporada. Largou em 8º e cruzou a linha de chegada em 5º. Fez belas ultrapassagens na pista, fez boas disputas, não errou e cruzou a linha de chegada como o primeiro colocado da segunda categoria de hoje, pois dá para considerar que quem chega atrás somente da Mercedes e da Red Bull é um vencedor da prova também, considerando a diferença de desempenho dessas duas equipes que estão ponteando o campeonato hoje, referente ao restante do grid. O Lando Norris é outro piloto que eu torço para que caia em um carro competitivo nas próximas temporadas. Eu quero muito ver um campeonato com Lando Norris, Pierre Gasly, Charles Leclerc
Max Verstappen e Lewis Hamilton correndo com carros competitivos, correndo com carros semelhantes, que deem possibilidade a todos de brigar por vitórias. Acredito que botando carros competitivos nesses próximos anos nas mãos desses 5 pilotos, nós teremos as melhores temporadas da história da Fórmula 1. Ou pelo menos chegando perto ou se igualando a muitas temporadas competitivas da história da categoria. O bom e velho rock and roll, eu visto, eu calço, do meio-dia a... Mercedes. Teve um final de semana bom até, se considerarmos as 2 últimas provas. Mas ruim se considerarmos o padrão Mercedes. Eu esperava que Hamilton e Bottas tivessem o carro mais veloz do final de semana. E isso daria uma vantagem para a Mercedes no Grande Prêmio da França. Não aconteceu. O carro da Red Bull, depois de bem acertado, ele foi mais veloz do que o carro da Mercedes. E o Hamilton e o Bottas só conseguiram colocar as 2 Mercedes entre as 2 Red Bull no treino classificatório, porque o Pérez não é muito forte em treino de classificação. O forte do Pérez é corrida. Então, dentro do contexto, Hamilton e Bottas fizeram o que dava para fazer em termos de classificação. Se classificaram nas 2 primeiras filas e tá dentro do padrão que a gente espera para Mercedes ou Red Bull, tudo certo. E na prova correram por ali a prova inteira, com o Hamilton chegando a liderar a prova por uma boa parte da corrida, ali no início. Logo após tomar a primeira posição do Verstappen, na primeira curva da prova, no erro do Verstappen, aquela escapada que o Verstappen dá. O Bottas talvez pudesse ter feito um pouco mais, e ter segurado o Verstappen já no final da corrida, quando o holandês partia para cima do Hamilton para ganhar a corrida. O Bottas até tentou segurar o Verstappen, mas se atrapalhou, errou a freada e acabou tomando a ultrapassagem muito rápido. E como sempre, desgastou os pneus muito mais do que os demais concorrentes, a ponto de não ter possibilidade no final da prova de segurar a terceira posição e perder o pódio para o Sérgio Pérez. Mas eu acho que o principal ponto negativo da Mercedes nessa prova veio do paddock. A equipe não se achou nas estratégias da corrida, ficaram atônitos observando o que acontecia na pista, não tomaram providências para criar uma reação em relação à Red Bull, como é de costume nós vermos a Mercedes fazer. A Mercedes é geralmente a que impressiona a gente com estratégias ousadas, estratégias criativas para buscarem a ponta da prova e buscarem a vitória de forma surpreendente, mas dessa vez ficaram devendo. E o que mais impressionou foi não terem nem chamado Bottas para colocar um jogo de pneus novos ali nas últimas voltas da prova e tirar o ponto de volta mais rápido do Max Verstappen. Eu achei isso muito estranho. É uma atitude de quem largou de mão o trabalho ali naquele momento. De quem diz, desisto, já era. E eu já falei aqui, dias atrás, a Mercedes não está acostumada a lidar com situações desfavoráveis. E esse comportamento pode ser decisivo no resultado do campeonato lá no final do ano. Red Bull teve um final de semana perto da perfeição, tirando o erro do Verstappen na primeira curva da prova, que gerou um prejuízo ali na primeira parte da corrida, quando ele perde a primeira posição para o Lewis Hamilton e não consegue recuperar antes do pit stop, mas foi recuperado logo após a sua primeira parada, fez o undercut em cima do Hamilton, tomou a ponta novamente e voltou para a normalidade do final de semana, que foi um final de semana muito bom para a Red Bull. Pole do Verstappen, com o Pérez largando em quarto, os 2 pilotos nas 2 primeiras filas, e é isso mesmo que a Red Bull precisa, ter os 2 carros dentro das 4 primeiras posições. Os 2 pilotos também foram bem na corrida, fizeram estratégias diferentes. O Verstappen seguiu a estratégia da Mercedes ali na primeira parte da corrida, fazer uma parada antecipada, e o Pérez fez um primeiro stint maior para ter os pneus melhores no final da corrida, e as 2 estratégias funcionaram bem para os 2 pilotos. Mas a grande jogada da Red Bull no final de semana foi ter copiado a estratégia que a Mercedes já utilizou em algumas ocasiões, de chamar o seu piloto, que briga pela vitória, dos boxes, para fazer uma troca de pneus meio que surpresa e deixar o rival de mãos atadas na parte final da corrida. E a Red Bull fez isso de uma forma que sobrepôs a possibilidade da Mercedes fazer, porque é muito provável que a Mercedes estava pronta para utilizar essa estratégia com o Hamilton.
puxar o Hamilton pro box, botar pneu novo e fazer ele andar enlouquecido na pista para buscar o Max Verstappen lá no final da corrida. A Red Bull fez essa leitura, que a Mercedes tinha essa possibilidade na mão e se antecipou. Utilizou a mesma estratégia padrão da Mercedes, que a Mercedes já utilizou várias vezes, sobrepondo a jogada da Mercedes ali naquele momento, o que a Mercedes iria fazer ali naquela hora. E essa jogada deu a vitória para o Max Verstappen e ainda fechou o pódio com o Pérez numa bela terceira posição. Dá para ver que a Red Bull é uma equipe que nesse momento está demonstrando uma grandeza dentro do campeonato. Eles estão trabalhando como uma equipe campeã trabalha. O Pérez e o Verstappen têm demonstrado um entrosamento muito bom nas últimas provas e, se seguirem nessa tocada, vão buscar o título mundial e será merecido. No geral da corrida, só pra gente não deixar passar, a gente sempre gosta de reclamar quando temos corridas ruins, monótonas, que era o que esperávamos para mais uma corrida em Paul Ricard. E num tom maior do que a gente reclama, temos que elogiar. E eu vou elogiar aqui. Foi uma corrida boa no último domingo. Não foi nada espetacular, nada histórico, né? Enfim. Mas foi bem boa, sim. Bem disputada e dentro do que a gente espera para essa temporada, que vem sendo bem competitiva. E que tenhamos mais grandes prêmios da França nesse mesmo formato daqui para frente, porque esse aqui valeu a pena. E considerando os melhores desempenhos em Paul Ricard, como ficou a banda do Grande Prêmio da França de 2021, aqui do Rock'n'Race? A banda do Grande Prêmio da França de 2021, montada pelo Rock'n'Race, tem o australiano Daniel Ricciardo, que tinha carregado instrumentos no Grande Prêmio passado, essa semana aparece na bateria, com o seu companheiro de equipe, Lando Norris, fechando a cozinha da banda no contrabaixo. Sérgio Pérez chega fazendo os arranjos nos teclados, e Lewis Hamilton, que ajudou o Daniel Ricciardo a carregar a van lá em Baku, essa semana chega solando a sua guitarra. Max Verstappen, o nosso frontman, que teve o instrumento avariado 2 semanas atrás e não subiu ao palco, essa semana assume os vocais da banda do Grande Prêmio da França. Nós podemos colocar aqui também, mais ali no cantinho do palco, fazendo uns backing vocals, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Lance Stroll e Pierre Gasly, que também mereceram um lugar no palco pelo que apresentaram. E quem vai puxar as caixas de som e carregar a van da banda essa semana, até que apresentem uma melhora no desempenho, é o pessoal da Ferrari, encabeçado por Carlos Sainz e Charles Leclerc. Esses aí vão fazer o serviço pesado essa semana. E o francês Esteban Ocon vai dirigir a van da banda, porque também é um cara que pode apresentar mais do que apresentou na França. Acordes, escala. Eu vejo uma banda na calçada com todos aqueles caras. Na classificação do Campeonato Mundial de Pilotos, nós temos o Max Verstappen na liderança com 131 pontos contra 119 pontos do Lewis Hamilton. O Pérez segue na terceira posição com 84 e o Lando Norris na quarta com 76. O Valtteri Bottas deu uma subida na tabela e foi para a quinta posição com 59. No Mundial de Construtores, nós temos a Red Bull com 215 pontos e a Mercedes em segundo com 178. A Red Bull vem aumentando essa vantagem em relação à Mercedes. A McLaren é a terceira com 110, passou a Ferrari, que não marcou ponto nenhum nesse final de semana, e ficou com 94 pontos. Temos uma boa briga para a primeira posição do Mundial de Construtores entre Mercedes e Red Bull, e uma boa briga para a terceira posição entre McLaren e Ferrari. AlphaTauri, Aston Martin e Alpine são as que vão brigar pela quinta força, mas provavelmente vai ficar entre Aston Martin e AlphaTauri. A Alpine vai ter que subir bastante o desempenho agora da metade da temporada em diante para conseguir brigar por essa quinta posição. E lá para trás nós temos a Alfa Romeo com 2 pontos conquistados, deve conquistar mais alguns pontinhos aí no decorrer da temporada, e a Williams e a Haas. A Haas provavelmente vai terminar a temporada zerada e a Williams vai ter que se esforçar bastante para conseguir buscar algum ponto para o final da temporada. Nos próximos 2 finais de semana nós teremos 2 grandes prêmios na Áustria, no circuito de Spielberg, que é um circuito que eu gosto bastante, é bem competitivo, tem pontos de ultrapassagem
e tem histórico de grandes duelos e enroscos de pilotos que brigavam por vitória, como Hamilton e Rosberg em 2016, como Verstappen e Leclerc em 2019, então devemos ter 2 grandes corridas nos próximos 2 finais de semana. Antes do Grande Prêmio da Espanha, eu apostaria uma vantagem da Mercedes na Áustria, mas vendo o desempenho da Red Bull em Paul Ricard, eu acredito que a Red Bull vai chegar mais forte, ainda mais que estarão correndo em casa, o circuito é da Red Bull. Então eu aposto em uma vitória do Max Verstappen para esse próximo final de semana. Mas é certo que nós teremos uma briga muito grande entre ele e o Hamilton na pista. E como já disse o Zac Brown, o diretor da McLaren, e estão só aguardando um enrosco entre o Hamilton e o Verstappen para eles terem uma possibilidade de vitória, nessa pista existe uma grande possibilidade disso acontecer, pois as disputas são ferrenhas na Áustria. Então temos sim possibilidade de vermos Max Verstappen e Lewis Hamilton batendo roda em Spielberg nessas próximas 2 corridas. A minha torcida vai ficar para uma vitória do Hamilton, para dar mais uma embolada no campeonato. E a McLaren também deve estar bem para essa corrida. Nas 2 corridas do ano passado, o Lando Norris fez 2 ótimas performances. Acredito que fará novamente nessas próximas 2 corridas. Em contrapartida, a Ferrari deve sofrer um pouco, assim como sofreu em Paul Ricard. E fiquem de olho na Aston Martin, que em condições normais devem andar mais para frente do pelotão na Áustria. Eu diria até que ocupando o lugar da Ferrari ali junto com a McLaren, principalmente se Vettel e Stroll estiverem em bons dias. E fechamos a conta por aqui, pessoal. Obrigado por acompanhar mais esse vídeo. Se gostou, clica no like aí embaixo e inscreva-se no canal, se ainda não for um inscrito, que nós vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo. Até mais!